Queridos, abram a sua Bíblia, Isaías 54, 1, 3. O tema desta noite fala sobre dias melhores virão. O apóstolo até postou aí nos nossos grupos, né, da igreja, o tema dessa noite. E nós não poderíamos iniciar o ano falando de forma diferente, falando de uma forma que trouxesse realmente uma palavra de esperança, porque nós sabemos que o tempo da crise é o tempo da oportunidade, mas nós sabemos também que este ano foi muito duro para muitos irmãos, e particularmente eu achei que este ano foi muito duro, porque nós tivemos, este ano de 2021, algumas perdas irreparáveis, imensuráveis. Eu confesso para vocês, eu até estava comentando com o apóstolo, que eu ainda sinto falta de algumas perdas aqui da nossa igreja, porque a gente sabe que existe a glória do Pai, a glória do Senhor, mas entretanto a saudade fica, né? E realmente fica esse vazio no nosso coração, fica realmente é muito doloroso você perder alguém, né? Então a nossa igreja, essas perdas para nós no ano 2021, para mim foram muito impactantes, né? Eu comentava lá, né, pastor Sérgio, no velório do nosso irmão Edmilson, só quem perde alguém sabe o que é passar por isso. É incrível, porque existem algumas cicatrizes que elas não vão embora, né? Alguns aqui estiveram comigo, me conhecem e sabe como foi quando eu perdi uma filha. Essas cicatrizes, elas ficam, e às vezes a gente acaba ali reverberando, acaba relembrando, mas neste ano de 2022 nós precisamos mudar a chave. Nesse ano de 2022 nós precisamos mudar a nossa mentalidade. 2021 foi um ano para muitos muito duro, mas o que eu queria falar para vocês, antes de entrar no tema propriamente dito, é falar sobre esperança, falar de uma esperança de um novo ano que se inicia, e que este ano, como um profeta do Senhor, como um homem de Deus aqui na terra, eu declaro sobre a vida de cada um de vocês a esperança, tempos melhores, dias melhores neste ano de 2022, não de outra sorte, esperança de que realmente nós viveremos o melhor de Deus neste ano. Mas não tome isso apenas porque eu estou dizendo, tome isso como fé, declare para a tua vida, declare para a tua casa, declare para a tua família, que este ano vai ser o ano melhor, vai ser um ano de viver dias melhores, porque eu tenho esperança em Cristo Jesus, que vai ser o melhor, queridos, vai ser o melhor. E essa palavra esperança, a sua raiz em grego significa elpis, a sua raiz em hebraico significa tikvah. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos entender as raízes daquilo que nos dá esperança, das palavras, porque o mundo foi feito pelo verbo, foi feito pela palavra. E tikvah em hebraico significa duas coisas, significa esperança e significa cordão. Talvez o cordão seja para amarrar você na esperança. Como isso, pastor? Da mesma forma, por exemplo, a palavra manga significa o fruto, né? E também significa uma parte da camisa ou da camiseta. E assim também é no hebraico.
Existem algumas palavras em sua raiz que ela tem dois significados. Então ela significa tikvá, significa esperança, e significa também cordão. E, queridos, nós como filhos de Cristo Jesus, entenda isso, coloque isso na tua cabeça, nós somos prisioneiros da esperança. Nós somos prisioneiros. Eu até comento, já falei algumas vezes com alguns irmãos, com alguns discípulos, de que nós não somos livres. Eu até brinquei outro dia com o Samuel ou com o Gustavo, não me lembro. Eu falei, olha, a gente canta um louvor que fala assim, eu sou livre. Não é assim, ó, Samuel? Como é que é? Eu sou livre, livre para cantar, livre para adorar, né? É assim? É assim. Eu falei, essa música, ela não está muito certa, porque nós não somos livres. Nós éramos escravos do pecado, mas nós somos agora servos do Deus Altíssimo. Então nós não somos livres, nós somos servos de Jesus. E agora nós somos prisioneiros da esperança. É desta forma. A palavra do Senhor fala que nós somos este prisioneiro. E a esperança, ela vai inundar esse ano de 2022 sobre as nossas vidas. E eu creio, queridos, que nós temos que viver isso, e viver pela fé, porque nós somos filhos da fé, e nós caminhamos pela fé. Pela fé. A palavra do Senhor diz que lá, quando o povo de Israel foi tomar a cidade de Jericó, Deus deu uma direção muito clara. E é isso que eu estou falando para vocês. Nós somos um povo que precisamos viver pela fé. E quando Deus nos dá a direção clara, que nós, através da fé, vivenciamos e façamos aquilo que Deus nos determina. Quando Jericó foi tomada, Deus deu uma declaração e uma direção para aquele povo. Falou, olha, dos despojos vocês não vão pegar nada de Jericó. Vocês vão queimar tudo, vocês vão aniquilar com tudo e vão acabar com tudo. Porém Acã guardou para ele uma parte dos despojos, de tal forma que tiveram que trazê-lo fora do arraiá para apedrejá-lo, para eliminar aquele problema, porque Acã tinha ferido o princípio do Senhor. Então passou ali a ser conhecido o lugar que ele foi apedrejado como Vale de Acã. Futuramente, Deus quis mudar esta sorte do vale, porque o vale é o lugar das nossas lutas, o vale é o lugar das nossas dificuldades, o vale é o lugar em que nós enfrentamos os nossos mais temerosos desafios. É no vale que nós passamos pelo adestramento, é pelo vale que nós passamos pelo treinamento. E Deus se tornou nesse momento o Deus do monte e não o Deus dos vales. Tanto é verdade que quando o rei Acabe venceu os sírios, na primeira derrota dos sírios, se juntaram ali os conselheiros que falaram para o rei do Sírio, falou, olha, o Deus dele é um Deus dos montes, não é um Deus dos vales. Se nós formos guerrear contra Israel nos montes, nós vamos perder. Vamos trazê-lo para o vale. Vamos trazer esta guerra para o vale, porque eles vão perder. Porque no vale, o povo de Deus perde. E quantas as vezes nós vivemos os nossos vales? Quantas as vezes nós queremos fugir? Quantas as vezes nós passamos por lutas e que inimigos querem nos atacar, justamente quando nós vivemos nos vales? É verdade ou não é? Quantas vezes nós queremos desistir? Eu confesso para vocês, queridos, que esse ano, eu até estava comentando lá na casa da minha sogra recentemente, que eu estava passando pelos meus vales, pelas minhas lutas, pelos meus desafios, passando por uma situação muito difícil ali no meu emprego, a ponto de eu estar ali respondendo 2 processos administrativos, e foi muito difícil, era o meu vale, e ali a gente começa a perder a esperança. Era neste momento que você fala, meu Deus, o que eu fiz? O que eu vou fazer?
E se você ficar olhando só para o teu vale, você começa a perder as esperanças. Eu estava perdendo as esperanças, eu estava no meu vale. E um dia, eu não sei porquê, durante a semana, eu saí, fui almoçar na casa da minha mãe. O apóstolo estava viajando para Israel. E lá na casa da minha mãe, Bruno, escuta isso. Eu comentei com ela, falei, mãe, eu estou com uma dificuldade tremenda no emprego. E comentei com ela o que estava se passando bem por cima. De repente, aquilo, Evandro, desceu um Espírito Santo sobre a minha mãe, se apossou sobre a vida dela. Eu até imaginei que minha mãe foi transfigurada. Eu falei, meu Deus, se transformou num apóstolo. É o apóstolo que está falando comigo. Mas não era, o Espírito Santo me dando esperança no meio do meu vale. Minha mãe falou assim, filho, e aqui fica uma dica de mãe, tá? Se a mãe está falando, segue o que a mãe está falando, que é dica de mãe. Filho, a partir de hoje a partir de agora, você sai daqui, entra no teu serviço e começa a abençoar, e começa a declarar, e começa a dizer, começa a profetizar sobre o seu serviço, que ele é o melhor lugar que você tem, que ele é o lugar da tua provisão, da tua fonte, e que isso vai mudar sobre a tua vida. Dica de mãe, queridos. Para a honra e glória do Senhor, eu cheguei naquele lugar, à tarde, coloquei a mão na minha mesa, coloquei a mão no meu computador, na minha cadeira. Aqui é o lugar da bênção, aqui é o lugar. Eu tive que tomar, sabe quando o celular dá problema, começa a travar? Você tem que fazer um reboot no celular para reconfigurar. Foi isso que a minha mãe fez comigo, ela me deu um reboot. O Espírito Santo falou através da boca dela, faz um reboot, volta para o início e profetiza. Fale, abençoe sobre aquele lugar. E foi exatamente dessa forma que nós fizemos. Para a honra e glória do Senhor, eu respondi os 2 processos, produzi as provas que eu precisava, produzi as testemunhas que eu precisava, e o Senhor nos honrou e transformou aquele lugar, um lugar da minha dor, o lugar do meu vale, o lugar da minha esperança e da minha bênção, em nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir por isso, queridos. Em nome do Senhor, glória a Deus. Veja, Acã tinha agora o vale de Acã, porque foi um lugar em que ele estava, foi apedrejado, foi morto. E aí sírios falaram, olha, esse Deus é o Deus dos montes, não é o Deus dos vales. Sabe o que Deus falou para Acabe, através do profeta? O homem de Deus chegou e falou assim para Acabe, Acabe, se prepara, se arrume, desça para o vale, porque Deus ouviu essa infâmia, essa difamação dos sírios, e agora o Deus dos montes também é o Deus dos vales. Sabe o que ele quer dizer com isso, queridos? Se você está bem, se as coisas estão bem sobre a tua vida, se você está no monte, Deus está com você. Se as coisas estão ruins, se você está sofrendo desafios, se você está sendo injuriado, se você está sendo perseguido, saiba que Deus está no vale com você. Você não está sozinho. O teu vale agora passará a ter uma porta de esperança, porque Oséias no capítulo 2 fala que Deus colocou naquele lugar, no lugar de Acã, a porta da esperança. Quantos aqui já assistiram o programa do Silvio Santos? Quantos aqui? Não deixa eu sozinho, vai. Quantos aqui lembram daquele programa que ele tinha, da Porta da Esperança? Quantos se lembram? Não deixa eu sozinho, vai, gente. Mas você se lembra da Porta da Esperança? Que bom, você não deixou o pastor sozinho, né? A Porta da Esperança, queridos, vamos lembrar como é que era? Ora, Silvio Santos sabe de princípios. Silvio Santos era um judeu, aliás, ele é um judeu, então ele entende muito bem de princípios. E ele sabe que agora o Vale de Acã tem uma porta de esperança. Então ele colocou no programa dele a Porta da Esperança. Aí você escrevia uma cartinha, né? Você era sorteado, e aí você tinha um pedido para fazer. Eu quero ganhar um carro, eu quero ganhar uma casa, eu quero ganhar uma bicicleta, uma moto,
né? Alguma coisa lá que o pessoal pedia. E aí o Silvio Santos contactava alguns empresários para saber se alguém, né, algum patrocinador, se alguém podia realizar ali, através do sonho daquela pessoa e através da Porta da Esperança. Então sorteava a cartinha, o que acontecia? O Silvio Santos falava assim: agora nós vamos abrir a Porta da Esperança. Aí abria, não tinha nada. Ou às vezes abria e tinha, de repente, o que a pessoa queria, uma viagem, um marido, né? Não, marido não tinha, né? Tinha carro, essas coisas, né? Então, queridos, deixa eu falar algo para vocês. Na Porta da Esperança do Silvio Santos, pode ser que seu sonho se concretize e pode ser que ele não se realize, porque a Porta da Esperança é de um homem, mas a Porta da Esperança do Filho do Homem, ele tem bênção de promessa sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Então que este seja o tempo da esperança, que é uma porta aberta de esperança para você no ano de 2022, que esse é o momento em que Deus vai fazer a abundância dele, vai superabundar sobre a tua vida, vai te restituir. Abra esta porta, que é a porta da esperança, e que Jesus está batendo. Deixa ele entrar na tua vida, e que flua um rio de vida sobre você. Amém? Glória a Deus. Quantos se lembram aqui de Raabe? Alguém se lembra de Raabe? Lembra de Raabe, da prostituta? Vamos lembrar a história. Olha só, Israel estava para invadir Jericó, e ali Josué manda 2 espias para poder fazer ali uma investigação, para poder fazer um reconhecimento da área. E Raabe ajuda aqueles homens. Vamos ler isso, vamos lá. Josué 2, 9. Vamos aqui em Josué 2, 9. Josué, capítulo 2, a partir do versículo 9. Eu era muito criança, mas eu queria ganhar a Porta da Esperança, né? Mas eu nunca escrevi. Então tem um segredo: você quer algo, interceda ao Pai. Peça, pedir e dar-se-vos-á. Amém, queridos? Vamos lá, capítulo 2, versículo 9. Ele lhes disse, né? Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o vosso pavor caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão apavorados diante de vós. Então, olha só, queridos, a prostituta Raabe, todos sabem que ela mora em cima do muro, não é verdade? Então, continuando, o versículo 10: temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também os que fizeste os 2 reis dos amorreus, Sihon e Og, que estavam além do Jordão, as quais destruíste. A questão aqui, que a Raabe está falando de algo, que o povo ali em Jericó sabia do que eles fizeram há 40 anos atrás. Lembra dessa história? Eles chegavam naquele ponto, há 40 anos atrás. 2 creram, e os outros 10 não creram. Aí eles não entraram, ficaram circulando pelo deserto, até chegar a esse ponto de novo. Então, essa moça Raabe, eu creio que não tinha, pastor Sérgio, mais do que 40 anos. Mas ela ouviu a história. Quem que contou essa história para ela? Os pais dos pais, foram contando a história do que Deus tinha feito sobre a vida daquele povo, do povo de Israel, e tinha feito por eles e agido por eles. Então essa mulher, ela sabia, porque ela ouviu as histórias do que tinha acontecido. E neste momento, aonde que ela morava? Ela morava em cima do muro. Então imagina ela olhando de longe, porque ela morava nos limites da cidade, ela olhando de longe, o quê?
aquele povo se reunindo, aquele povo se movimentando, que era o povo de Israel, e ela olhava ao longe e via que durante o dia tinha uma nuvem que refrescava o calor daquele povo, e que durante a noite tinha fogo que aquecia aquele povo. Então ela olhava, e ela sabia que aquele povo era o lugar da salvação. Olha só, versículo 11, ouvindo isso, o povo desanimou, e ninguém mais há coragem alguma por causa da vossa presença, pois o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então não esqueça isso, queridos. Não fica pensando, eu sou um pecador, Deus não gosta de mim, porque se você tem vivido uma vida regrada, Deus está com você. Se você tem pecado sobre a tua vida, não há pecado que é maior que Cristo Jesus, que Ele não possa perdoar. Não há pecado que é mais imundo que Jesus não possa purificar. Pare de achar que você não merece estar vivendo dentro daquele povo, porque olha o que esta mulher falou. Agora pois, versículo 12, jurai-vos, vos peço pelo Senhor, porque usei de misericórdia para convosco, que vós também dela usareis para com a minha família, e dai-me um sinal certo. Olha, ela está pedindo para entrar naquele povo, ela está pedindo para fazer parte daquele arraial. Ela não ficou pensando, eu sou uma prostituta, eu sou uma pecadora, eu sou uma mulher sórdida, uma mulher suja. Ela não ficou pensando nada disso. Sabe o que ela falou na hora que ela viu aquele povo de Deus? Ela falou, me deixa entrar, me deixa estar no meio de vocês, me deixa eu mergulhar junto com vocês, porque não há esperança para este povo. E lembra, eu comecei o culto falando, olha, a única esperança, o único caminho é Cristo Jesus. Não há outro lugar que nós possamos ir. Se mergulhe, se dedique, entre no meio desse arraial, venha viver aquilo que Cristo Jesus quer viver sobre a tua vida. Venha viver as coisas de Deus. Olha só, versículo 17, disseram-lhe os homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Qual que era o juramento, né? E ela entraria no meio deles. Servindo nós a terra, não atares este cordão. Lembra qual que era o outro nome da esperança? Kitivá. Lembra que eu falei para vocês, do hebraico? Então, essa é a primeira vez que Kitivá é mencionado na Bíblia, o cordão. E que cor que era esse cordão, gente? Qual cor que era? Vermelho. Não é isso? Ó, servindo a nós a terra, não atares este cordão vermelho à janela por onde nós fizéssemos descer, e não recolheres em casa contigo o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer pessoa que sair da tua casa, o seu sangue será sobre tua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja em nossa cabeça, se puser a mão. Então, olha isso, queridos. A esperança se estabeleceu sobre a vida de Raabe. Há uma esperança. A esperança dela era agora um cordão vermelho do sangue de Cristo Jesus. Há uma esperança para cada um de nós. Há uma esperança para nós, a tal ponto que essa mulher ela foi salva, e ela passou a fazer parte. Veja, capítulo 6, versículo 25. Josué, porém, poupou a vida da prostituta Raabe e a família de seu pai e a tudo o que tinha, porque esconderam os mensageiros que Josué enviara para espiar Jericó. Ele habita no meio de Israel até o dia de hoje. Ela foi salva. Essa mulher foi salva. Ela não ficou pensando nas imundícies, o quanto era pecadora. Ela não ficou pensando em autocomiseração, coitadinha de mim, se vitimizando. Ela simplesmente creu, ela ouviu. Olha só, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ela ouviu,
as histórias ser contadas de geração a geração por 40 anos até chegar nela, para que ela pudesse, através da esperança do cordão vermelho, do sangue de Cristo Jesus, entrar na glória do Senhor e fazer parte agora do povo de Israel. Olha isso, queridos. Eu queria fazer aqui uma alegoria que eu ouvi de um pastor, achei muito interessante. Imagina, nós podemos fazer essa alegoria. Imagina Raabe. Ricardo, imagina Raabe. Está lá na sua casa, de repente chega um anjo. Fala: Raabe, o que você quer? E aí a Raabe fala assim: o que você tem, né? Eu tenho uma vida de dores, uma vida de imundície, uma vida de prostituição, eu sou suja. E quantas feridas essa mulher tinha? Quantas feridas? E o anjo vira para ela e fala assim: Raabe, deixa eu falar algo para você. Você crê que você pode fazer parte do povo de Deus? Você crê que a tua sorte pode ser mudada? Você crê? Então a pergunta é, queridos, nós cremos na esperança para o ano de 2022? Nós cremos que a nossa sorte pode ser mudada nesse ano, apesar de nós mesmos, apesar de tudo aquilo que nós vivemos? Veja que nenhum daqueles homens, daqueles espias, ficaram falando: olha, você não pode porque você tem uma vida imunda, que o seu histórico, ele não te habilita, não te credencia para entrar nas coisas novas do Senhor. Não importa o que passou esse ano de 2021, não importa o que passou em todo o tempo na tua vida, mas entre no novo do Senhor. Essa mulher, ela creu. Ela creu. Imagina que o anjo falasse assim para ela: Mateus, você vai casar com um príncipe, uma prostituta, casar com um príncipe. Você vai casar com um príncipe e vai fazer parte desse povo. Pois bem, aquela mulher, Raabe, ela não só, através da esperança, através do tikvá, a esperança, o cordão, ela desejou, ajudou e desejou entrar no meio desse povo. E quando Jericó foi invadida por Israel, na tribo de Judá tinha um homem chamado Salmão, e o filho dele chamava Masson. Masson era um príncipe de Judá, e ele casou-se com Raabe, e eles tiveram Obed, e tiveram Boaz, e Boaz teve Jessé, que é a raiz de Davi, que está na linhagem de Cristo Jesus. Hoje nós estamos aqui há mais de 2000 anos contando a história de uma mulher que era prostituta e vivia uma vida de imundície, mas ela creu e se agarrou no cordão, na esperança, no sangue de Cristo Jesus, para mudar a sorte dela, de prostituta a princesa dentro de Israel. Amém, queridos? Posso ver os príncipes e as princesas do Senhor aqui neste lugar? Amém? Então se coloca de pé nesse momento. Vamos agradecer a Deus por este tempo. E na verdade eu nem entrei na palavra, mas aprove ao Espírito Santo compartilhar este momento com vocês, até porque, como nós abrimos o culto, nós abrimos,
falando algumas coisas e eu queria realmente trazer esse tempo de esperança. Mas queria terminar falando que nós viveremos dias melhores. Para viver dias melhores, nós precisamos entender que é tempo de cantar ao Senhor, tempo de aumentar as nossas expectativas pelos milagres daquilo que Deus vai fazer, e tempo de expandir os milagres de Deus nas nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor é o Deus da nossa esperança. Oh Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja Tu, Pai. Assim como o Senhor mudou a sorte daquela mulher, da Raabe, que o Senhor mude a nossa sorte também nesse ano de 2022. Que nós possamos não só abrir, mas entrar pela porta da esperança que o Senhor já preparou para nós no ano de 2022. Abra a porta, queridos, abra a porta, porque Deus tem o melhor para a vida de vocês nesse ano de 2022. Prepare as suas tendas, alargue as suas tendas, prepare as estacas e alargue as suas cordas da esperança. Alargue, porque é chegado o tempo de vivermos os melhores dias das nossas vidas neste ano, no ano que se inicia, em nome do Senhor Jesus.